Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, a alegria e a paz do Senhor estejam com todos vocês nesta quinta-feira. Quinta-feira é dia de nós adorarmos o Senhor no Santíssimo Sacramento do altar. Que bom que nós estamos juntos para falarmos com Deus, falarmos de Deus, refletindo a palavra, o Evangelho do dia de hoje. Convido você para que nós peguemos juntos o Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, versículos de 7 a 13. Marcos 6, de 7 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus, então, chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2. E deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem coisa alguma para o caminho, senão somente um bordão, nem pão, nem mochila, nem dinheiro no cinto. Como calçado, unicamente sandálias, e que se não revestissem de 2 túnicas. E disse-lhes: em qualquer casa em que entrardes, ficai nela, até vos retirardes dali. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos escutarem, saí dali e sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Eles partiram e pregaram a penitência, expeliram numerosos demônios, ungiam com óleo a muitos enfermos e os curavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós vemos Jesus que chamou os seus 12 apóstolos, chamou para perto dele. Primeiramente, os fez experimentar aquela mensagem que eles iriam proclamar, que eles iriam anunciar. E é tão bonito a gente ver isso, que Jesus, ele começou então a enviar os seus 12 de 2 em 2. Bonito porque primeiro ele chamou para junto dele, e depois que eles tiveram aquela experiência com o Senhor, eles foram enviados. Não foi onde eles queriam ir, mas aonde o Senhor queria que cada um deles fosse. Até nós podemos lembrar daquela música, né, que a gente canta nos nossos encontros: aonde mandar eu irei, teu amor eu não posso ocultar, vou anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. E assim eles foram então enviados. E olha também qual eram os requisitos que eles tinham para poder ser evangelizadores. Primeira coisa, olha bem, a simplicidade, para que eles levassem somente bordão, que não levassem nem pão, nem mochila, nem dinheiro no cinto, como calçado, unicamente sandálias, e que se não revestissem de 2 túnicas. A simplicidade, a pobreza, este é o requisito para anunciar o Evangelho. Aquele que sai para anunciar, que sai cheio de penduricalhos, né? Que sai cheio de coisa, que quer levar dinheiro, que quer levar isso, que quer levar aquilo, ele não vai cumprir a sua missão, não vai cumprir o ensinamento do Senhor, não vai cumprir também o envio que o Senhor fez. E ele dizia também que eles, qualquer casa em que eles entrassem,
que eles ficassem, que eles permanecessem ali, que eles não ficassem escolhendo casa, aqui não tá bom, vou para outra, né? Mas que eles permanecessem aí até acabar a missão deles. E ainda ele dizia para eles: olha, se vocês chegarem em algum lugar e eles não te receberem, saia de lá, sacuda a sandália e prossiga a missão de vocês. Tipo assim, não levem com vocês aquelas lembranças das coisas ruins, mas levem as experiências boas. Você e eu somos chamados também a sermos anunciadores, a sermos evangelizadores, a cumprirmos a nossa missão, a sermos missionários, discípulos e missionários, aprendermos com o Senhor e depois sairmos, depois de termos uma experiência, sairmos para anunciar. Eles pregaram a penitência, expeliram numerosos demônios, ungiam com óleo a muitos enfermos e os curavam. Veja que bonito. Quando se obedece o Mestre, tudo acontece de bom. Nós muitas vezes, como eu dizia, nós ficamos preocupados em ter muitas coisas, em carregar muitas coisas conosco, ou achamos que a falta de termos alguma coisa é empecilho para nós anunciarmos a palavra de Deus. Irmãos, eu gostaria de trazer para você aqui um pequeno texto do documento do Papa Francisco que fala sobre a alegria do Evangelho. Evangelium Gaudium, Evangelii Gaudium, né? Alegria do Evangelho. E ele fala sobre os evangelizadores com espírito. Lá no número 259 fala: evangelizadores com espírito quer dizer evangelizadores que se abrem sem medo à ação do Espírito Santo. No Pentecostes, o Espírito faz os apóstolos saírem de si mesmos, transforma-os em anunciadores das maravilhas de Deus, que cada um começa a entender a própria língua. Além disso, o Espírito Santo infunde a força para anunciar a novidade do Evangelho com ousadia, com parresia, né? Com eloquência, em voz alta e em todo o tempo e lugar, mesmo contra a corrente. Invoquemo-lo hoje, bem apoiados na oração, sem a qual toda a ação corre o risco de ficar vã. O anúncio sem a oração fica vã. O anúncio. Jesus quer evangelizadores que anunciem a boa nova, não só com palavras, mas sobretudo com uma vida transfigurada pela presença de Deus. E é isso que é bonito, irmãos. Nós termos uma experiência do amor de Deus, termos uma experiência do poder de Deus e transmitir isso. O que convence mais? Você conhecer uma história ou você ter vivido uma realidade? Claro que a segunda, né? Viver uma realidade, viver uma experiência com o Senhor. Nós somos chamados a viver essa experiência e não ficarmos trancados dentro das nossas casas, dentro das quatro paredes, assistindo série, assistindo filme, assistindo isso, assistindo aquilo. Nós somos chamados a esta experiência com o Senhor, a estarmos com Ele, frequentarmos a casa do Senhor, recebermos a Eucaristia, fazermos a nossa confissão, rezarmos a nossa oração diária, a palavra de Deus, o Santo Terço, nós fazermos as práticas espirituais que nos levarão a sermos anunciadores
com o Espírito que o Papa Francisco fala. A abertura ao Espírito Santo, a acolhida ao Espírito Santo, nos fará impulsionados. Não adianta nós querermos ir anunciar a palavra com sabedoria humana, irmãos. Com sabedoria humana, somente de estudo. É preciso que esta palavra passe por nós, transforme a nossa vida para que nós anunciemos. E à medida que nós vamos nos abrindo, nós vamos sendo transformados e vamos também transmitindo a mensagem para outros serem transformados. Não é que nós temos que ter toda a experiência, né, de nós aprendermos tudo, vivenciarmos tudo para depois anunciar. Não, nós vamos nos aproximar do Senhor, vamos nos abrir, Ele vai fazer a sua obra em nós, e à medida que Ele vai fazendo a sua obra em nós, nós vamos também transmitindo às outras pessoas com eloquência, como eu disse, com parresia, com ousadia, com fé convicta de que o Senhor que nós anunciamos é um Deus vivo. Não é um Deus histórico, é um Deus vivo, presente no nosso meio. O mundo precisa conhecer esse Deus, o mundo precisa experimentar o poder de Deus, precisa de alguém que fale, que testemunhe esse amor. E esse alguém, sabe quem é? Ah, são os apóstolos? Não, os apóstolos já passaram. São os sucessores dos apóstolos, são os nossos bispos, os nossos pastores, mas somos também nós. Cada um de nós somos esses instrumentos de Deus. Que o Senhor nos ajude, que Ele derrame sobre nós o seu Espírito Santo e que nós sejamos instrumentos dEle a todo tempo, em todo lugar, a testemunhar e sermos alegres. Olha aqui o título do documento, A Alegria do Evangelho. Evangelii Gaudium, em latim, né? Que significa a alegria do Evangelho. O Evangelho não é um peso, não é um fardo, mas é boa nova, é vida. E é isso que nós precisamos e o mundo todo precisa de vida. A vida e esse Evangelho que é o próprio Cristo Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor. Que Deus te abençoe, te proteja, que nessa quinta-feira você tire um tempinho para poder adorar o Senhor. Fique na paz do Senhor, com a bênção do nosso Deus sobre você, sua casa e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Salve Maria!